Dazon Darin é o diretor atlético da escola. Ele é acusado de usar IA para fabricar um clipe de áudio utilizando a voz do diretor para fazer comentários racistas e antissemitas. Atualmente, se existe um assunto que podemos dizer que está na boca do povo, é a tal da inteligência artificial. Estamos vivendo um momento que nos dá a sensação de que tudo vai ser substituído por uma ferramenta de IA. E que estamos prestes a presenciar o fim da humanidade. E se eu te disser que a inteligência artificial não é inteligente e nem artificial? Você já parou para pensar no que isso realmente significa? Calma, fique aqui comigo para entendermos alguns pontos importantes sobre tudo isso e conhecer o que realmente há de preocupante com esse tema. Mais do que uma ferramenta poderosa, a IA está influenciando diretamente a produção de conhecimento no mundo. No entanto, muitos não percebem que o uso crescente dessa tecnologia tem seus impactos negativos, especialmente quando se trata de criatividade e inovação. Estudos mostram que uma parte significativa dos artigos acadêmicos mais recentes foi criada com o uso direto de IA. Com isso, lanço os desafios desse vídeo. Será que podemos realmente considerar a IA uma forma de inteligência? Ou será que ela depende tanto dos seres humanos que nem deveria ser chamada de artificial? Para começarmos, precisamos entender o que significa inteligência no contexto da IA. Diferente da inteligência humana, que envolve intuição, emoções e a capacidade de criar algo novo a partir do nada, a IA é, em sua essência, um sistema de processamento de dados. Ela é projetada para analisar grandes quantidades de informação e tomar decisões com base em padrões já existentes. Isso é extremamente útil em muitas áreas, mas a IA não possui algo essencial da verdadeira inteligência: a criatividade. A inteligência humana se destaca por sua capacidade de quebrar barreiras e padrões já estabelecidos. Ao contrário das máquinas, o ser humano é capaz de intuir, imaginar e conectar ideias de maneiras inesperadas. A criatividade humana surge da capacidade de abstrair conceitos, pensar criticamente e aplicar essas ideias em contextos novos, gerando inovações que antes não existiam. Por exemplo, grandes invenções e avanços científicos ocorreram não porque seguiram uma fórmula pré-estabelecida, mas porque alguém pensou de forma diferente, ousou sair da norma. Esse processo criativo é inerente ao ser humano e está enraizado na nossa habilidade de questionar e desafiar o estado atual das coisas. Em outras palavras, a inteligência humana é muito mais do que processar informações. Ela envolve transformar dados em algo novo e original. É muito fácil destacar algumas situações dessas ao longo de nossa história. Até o século XVI, a humanidade, apoiada pela Igreja Católica, acreditava que a Terra era o centro do universo. Eis que surge Copérnico e desafia esse conceito estabelecido, propondo que o Sol era o centro do sistema solar. Essa ideia inicialmente foi recebida com muita resistência, mas modificou significativamente a maneira como entendemos o cosmos. Outro exemplo marcante: até 1936, as máquinas computacionais eram mecânicas e limitadas a executar funções muito específicas. Nesse ano surge Alan Turing, que teorizou sobre a possibilidade de uma máquina universal, o que chamamos de computador programável, que poderia resolver qualquer problema computacional desde que representado por uma sequência de instruções lógicas. Resumindo, não estaríamos falando sobre IA nesse exato momento se Turing não houvesse aberto as portas para a revolução da computação. Já a inteligência artificial, apesar de suas incríveis capacidades computacionais, tem uma limitação fundamental: ela só pode operar dentro dos limites dos dados que lhe são fornecidos. O aprendizado de máquina, uma das técnicas mais utilizadas na IA, depende de vastas quantidades de dados já existentes para identificar padrões e fazer previsões. No entanto, esses padrões não são novos, eles já foram estabelecidos pelos dados fornecidos.
Ou seja, a IA consegue otimizar processos, fazer previsões baseadas em dados históricos e até gerar novos conteúdos. Mas tudo isso se dá dentro dos parâmetros que já foram definidos. A IA não cria algo inédito do zero, ela simplesmente reorganiza e aplica informações que já estão no seu histórico. É importante lembrar que sem a intervenção e o direcionamento humano, a IA jamais conseguiria criar algo genuinamente novo. Todas as lógicas por trás da IA são desenvolvidas, ajustadas e treinadas por pessoas que inserem dados e guiam o aprendizado da máquina. Quando uma IA aprende, ela está apenas observando e repetindo padrões que foram programados nela. A criação de algo novo requer uma combinação de experiências, intuição e até emoção, fatores que uma IA não possui. Além disso, qualquer avanço na IA também depende de pesquisadores e cientistas humanos para alavancar os limites do que a tecnologia pode fazer. Portanto, mesmo os maiores feitos da IA são resultados indiretos da engenhosidade humana. Sem esse input humano, a IA seria apenas uma ferramenta passiva, incapaz de inovar ou de criar por si só. Os potenciais perigos da IA incluem o viés racial e são ressaltados por um caso recente de Detroit. No início deste ano, uma mulher negra que estava grávida de 8 meses na época foi presa indevidamente por roubo de carro, com base na tecnologia de reconhecimento facial. É justamente essa falta de criatividade que coloca a inteligência artificial em uma posição muito diferente da inteligência humana. Quando falamos de criatividade, falamos de inovação e do famoso clichê, a capacidade de pensar fora da caixa. A IA não tem essa capacidade, ela apenas reorganiza o que já existe. Mais do que isso, a IA depende dos seres humanos para ser treinada e aprimorada. Isso significa que, no fundo, ela não é realmente artificial e não é totalmente autônoma. A inteligência artificial tem a capacidade de processar grandes massas de dados e gerar resultados impressionantes em velocidade e precisão. Seja em reconhecimento de padrões, análise preditivas ou até mesmo na criação de textos e imagens, a IA pode, sem dúvida, surpreender. No entanto, é crucial reconhecer uma limitação importante. Esses resultados são sempre limitados aos dados disponibilizados. Assim, quando ela gera uma nova previsão ou cria algo, ela está sempre, em algum nível, apenas reorganizando ou refinando informações existentes. Isso significa que os avanços da IA, por mais impressionantes que pareçam, ainda são prisioneiros dos limites dos dados já conhecidos. Dá uma olhada nessa história. Muitos anos atrás eu estava numa conferência em Seul, na Coreia, e um colega espanhol veio falar, olha, eu tenho aqui um expert system inteligente que gera sinfonias de Mozart. Nossa, eu estava pensando agora nesse exemplo ele possibilidade. Começou a tocar o barato lá, o programa, e se você gosta de Mozart e ouviu muito Mozart, soava como Mozart, não há dúvida nenhuma. Eu falei, bom, é óbvio, né? Ele pegou um banco de dados, claro, todas as obras do Mozart, pegou as estatísticas, né, tal. E eu estava no painel desse encontro, né? E ele virou para mim, porque ele me conhecia, e falou, e aí, o que você acha? Eu falei, não, é maravilhoso, né? Mozart, eu adoro Mozart e tal, mas... Ele falou, não, mas é o futuro, é isso. Eu falei, não, esse é o futuro sem futuro. Porque se tudo que nós vamos criar no futuro é o que já foi feito... É isso. Não tem futuro. Então, aí ele falou, mas como que você desafia o que eu acabei de mostrar? Eu falei, me tira um Beatles do seu programa. Ele falou, como assim? Eu falei, você está me mostrando uma sinfonia de Mozart, que não é do Mozart, mas é baseado na estatística do Mozart. O seu programa produz Beatles? Me dá agora. Algo já. Se ele é inteligente, ele vai improvisar. Ele falou, não, eu não produzo Beatles. Eu falei, tá bom, vou melhorar a coisa pra você. Me dá um Beethoven aí. Schumann? Não. Handel? Verdi? Tchaikovsky? Não. Aí o cara começou a ficar, né, pé da vida comigo. Eu falei, não, veja, eu não é nada pessoal. É só uma questão seguinte. Não se faz o futuro do passado. Isso. O futuro que é baseado no passado não é futuro. Então podemos imaginar que o ser humano não será totalmente substituído pela IA?
Por mais avançada que a IA se torne, ela continua apresentando uma dependência dos seres humanos. Modelos precisam ser desenvolvidos, treinados e ajustados por pessoas. Além disso, é preciso supervisão constante para garantir que os resultados gerados são éticos, precisos e alinhados com as intenções humanas. O papel da inteligência artificial é otimizar, acelerar e complementar o trabalho humano, mas não pode substituí-lo completamente. O intelecto humano, com sua capacidade de julgamento, moralidade e, claro, criatividade, é insubstituível. A IA pode ser uma excelente aliada, mas não um substituto para a mente humana. Após passarmos por esses conceitos, gostaria de apresentar alguns impactos negativos do uso descontrolado de inteligência artificial. Meu objetivo aqui não é demonizar o uso da IA e nem fazer propaganda contrária à evolução tecnológica, mas sim trazer luz a um lado que, na minha visão, tem sido pouco debatido. O primeiro impacto está vinculado à produção de conhecimento. Quando começamos a depender demais da IA para gerar artigos acadêmicos, teses ou relatórios, corremos o risco de criar um ciclo de repetição. Como a IA não é criativa, ela tende a gerar conteúdos que seguem padrões, muitas vezes baseados em ideias já existentes. Isso pode levar à estagnação do conhecimento, onde novas ideias são raras e a inovação diminui. E não podemos ignorar o fato de que o uso da IA pode diluir a qualidade dos trabalhos acadêmicos. Durante o conteúdo, perceba que irei destacar falas do professor Nicoleles. Sou um grande admirador de sua trajetória e contribuição científica para a humanidade, e aconselho você a pesquisar mais sobre o seu trabalho, ao qual tem muita relação com o meu modo de enxergar as coisas. Dito isso, trago um de seus pensamentos a respeito do uso de IA para a produção científica. Ao optar em tomarmos esse caminho, corremos o risco de vivermos em um futuro sem futuro. Justamente porque não existe um futuro se criarmos conhecimentos somente com base no que já aconteceu. Pensar em um artigo mostrando que uma revisão de uma amostra de trabalhos científicos publicados nos últimos 8 meses, 9 meses, 12% foram escritos pelo ChatGPT, ou seja, é proibido isso, né? Você não pode fazer isso, né? Então o grau de fraude até em publicações em artigos científicos, né? E isso foi detectado pelo uso de palavras que só esses sistemas usam, que não são comuns, que nenhum cientista usa para escrever o trabalho. Então eles criaram um programa, um detector de detecção de construções gramaticais que são comuns desses motores de inteligência artificial, esses modelos de inteligência artificial, né? Essa repetição de padrões é útil em algumas áreas onde a consistência é necessária, como no processamento de grandes volumes de dados. No entanto, quando falamos de produção acadêmica ou de trabalhos criativos, essa característica pode ser muito prejudicial, pois o valor desses trabalhos está justamente em trazer novas perspectivas e abordagens. Isso sendo repetido ao longo do tempo, fará com que a raça humana deixe de evoluir e siga caminhando em círculos com a falsa sensação de avanço no conhecimento. A inovação é o motor que impulsiona o progresso em qualquer campo acadêmico ou científico. Ela depende da capacidade de pensar de maneira não convencional, de desafiar as normas e de propor soluções inéditas para problemas complexos. No entanto, pesquisas científicas que exigem novas hipóteses ou teorias não podem ser geradas por IA de forma inovadora, já que ela está limitada ao que já foi coletado. Apesar de ser eficiente em automatizar processos, a inteligência artificial nem sempre é capaz de garantir a qualidade dos conteúdos que gera. Isso acontece porque, ao reorganizar dados e replicar padrões, a IA não compreende o conteúdo em si, ela apenas o processa matematicamente. Se eu pudesse escolher um único ponto desse conteúdo para que você nunca mais esquecesse, seria esse. Vou repetir para você gravar. A IA não compreende o conteúdo em si, ela apenas o processa matematicamente. Por isso, o conteúdo gerado pode apresentar problemas de profundidade
com falta de nuance e análise crítica, aspectos essenciais em áreas como pesquisa acadêmica ou escrita criativa. Além disso, sem a supervisão humana, a IA pode acabar reproduzindo erros ou vieses presentes nos dados originais, o que compromete a precisão do conteúdo gerado. Em trabalhos que requerem uma visão crítica ou uma análise mais sofisticada, a IA pode simplificar demais as informações ou até interpretar erroneamente os dados. Esse tipo de falha pode diluir a qualidade geral dos trabalhos e, se não for supervisionada corretamente, pode prejudicar a credibilidade de conteúdos acadêmicos ou informativos gerados por IA. Somente para materializar outros problemas existentes nas ferramentas de IA, vou dar alguns exemplos de alguns dilemas éticos já vivenciados. O viés algorítmico. Os algoritmos de inteligência artificial podem reproduzir preconceitos e discriminações existentes na sociedade, principalmente quando são treinados com base de dados que contém esses vieses. Esse tipo de viés pode gerar decisões injustas e desiguais, o que é preocupante sobretudo em áreas como a justiça e o recrutamento. É preciso desenvolver técnicas para evitar ou minimizar o viés algorítmico. Por exemplo, um algoritmo de reconhecimento facial que é treinado apenas em imagens de pessoas brancas pode resultar em erros de identificação para pessoas de outras etnias. A privacidade e vigilância. A inteligência artificial pode ser usada para coletar e processar dados pessoais de forma massiva, o que pode levar a uma invasão de privacidade. A vigilância excessiva também pode gerar um ambiente de controle e opressão, sobretudo em regimes autoritários. É importante estabelecer regras claras sobre o uso de dados pessoais e a vigilância por parte dos sistemas de IA. Embora essas tecnologias possam ajudar a prevenir crimes e aumentar a segurança, elas também levantam preocupações sobre a privacidade dos cidadãos e a possibilidade de uso indevido dos dados coletados. Além disso, o reconhecimento facial pode ser impreciso, levando a falsas acusações e detenções injustas. Um exemplo disso é o uso de câmeras de vigilância com reconhecimento facial em locais públicos. A autonomia e responsabilidade. Quando os sistemas de inteligência artificial são autônomos, ou seja, tomam decisões sem intervenção humana, surge a questão da responsabilidade por essas decisões. Quem é responsável por um acidente causado por um carro autônomo, por exemplo? É preciso estabelecer critérios claros para a atribuição de responsabilidade em casos envolvendo sistemas autônomos. A discriminação e a exclusão social. A IA pode gerar exclusão social se não for utilizada de forma justa e equitativa. Alguns grupos podem ser discriminados ou deixados de lado pela tecnologia, o que pode agravar desigualdades existentes na sociedade. É importante garantir que a IA seja usada de forma inclusiva e sem discriminação. Um exemplo disso é o uso de algoritmos de seleção de candidatos para empregos. Para irmos nos encaminhando para o fim dessa nossa reflexão, não gostaria de deixar de mencionar também pontos positivos e que, ao meu ver, se encaixam na boa utilização da inteligência artificial. Para exemplificar, vamos analisar alguns casos. Recentemente, vimos artigos acadêmicos em áreas como biomedicina e ciência da computação sendo parcialmente gerados por IA. Esses artigos geralmente passam despercebidos, mas um olhar mais atento revela que muitos deles necessitam de insights inovadores. Em contrapartida, quando um humano e uma IA colaboram, vemos resultados mais interessantes, como a criação de novos algoritmos ou soluções para problemas complexos. No entanto, o fator humano continua sendo essencial. A IA tem desempenhado um papel crescente em diversas áreas, impulsionando avanços importantes, especialmente em campos como a medicina, ciências sociais e tecnologia. Na medicina, tem sido utilizada para diagnosticar doenças com base em imagens, como ressonâncias magnéticas e tomografias, permitindo que médicos identifiquem condições complexas mais rapidamente e com maior precisão.
Um exemplo notável é o uso da IA em algoritmos de detecção de câncer de mama, onde ele ajuda os radiologistas a identificar padrões que poderiam passar despercebidos. Nas ciências sociais, tem sido usado para analisar grandes conjuntos de dados sociais, econômicos e políticos, fornecendo insights sobre tendências de comportamento humano, mudanças demográficas e até padrões de desigualdade. Essas análises oferecem uma visão macro que seria difícil de alcançar manualmente. No campo da tecnologia, está presente em praticamente todas as inovações recentes, desde a automação de processos industriais até o desenvolvimento de veículos autônomos. A IA tem sido uma força motriz. Empresas como Google e Tesla utilizam o IA para melhorar seus produtos e serviços, seja para otimizar algoritmos de busca ou para desenvolver carros autônomos capazes de tomar decisões em tempo real. Apesar de suas limitações, a IA tem mostrado grande potencial quando usada em colaboração com o intelecto humano. Um exemplo positivo dessa colaboração pode ser visto na área de biotecnologia, onde pesquisadores humanos, em parceria com o IA, conseguiram criar novos medicamentos. A IA analisou vastas bases de dados genéticos e clínicos, identificando combinações de moléculas promissoras, enquanto os cientistas humanos utilizaram seu conhecimento e experiência para selecionar e testar as opções mais inovadoras. Esse trabalho conjunto resultou em novos avanços no tratamento de doenças complexas como o câncer. Esses exemplos mostram que é na combinação das habilidades analíticas da IA com a intuição e criatividade humanas que vemos os maiores avanços. Para concluir, podemos ver que a inteligência artificial é sem dúvida uma tecnologia poderosa, mas ela tem suas limitações, principalmente quando falamos de criatividade e inovação. Depender exclusivamente da IA para produzir conhecimento pode ser perigoso, pois o conhecimento gerado será sempre limitado pelo que a IA já sabe. Portanto, é essencial que continuemos a valorizar a inteligência humana e usemos a IA como uma ferramenta para expandir e não substituir nossa capacidade criativa. Em um mundo cada vez mais impulsionado pela inteligência artificial, é crucial encontrar o equilíbrio entre o uso dessas tecnologias e a criatividade humana. A IA tem a capacidade de automatizar tarefas repetitivas, otimizar processos e analisar grandes volumes de dados com rapidez. Contudo, é a criatividade humana que transforma informações em insights valiosos, que cria inovações genuínas e que oferece uma visão crítica sobre as descobertas geradas. O verdadeiro poder surge quando conseguimos utilizar a IA como um suporte para as nossas habilidades, permitindo que as mentes humanas se concentrem no que fazem de melhor: pensar criativamente, resolver problemas complexos e inovar. Portanto, ao invés de ver a IA como um substituto para a inteligência humana, devemos enxergá-la como uma ferramenta poderosa que amplifica nossa capacidade de produzir, criar e inovar. Se pararmos para pensar, esse conteúdo serve como um exemplo de uma boa aplicação das ferramentas de IA, pois para construí-lo foram utilizadas diversas ferramentas de IA que contribuíram diretamente para um aumento de sua qualidade. Porém, a parte principal, aquilo que traz o sentido de sua existência, que é a junção de ideias para o desenvolvimento do roteiro, foi exclusivamente construído por mim. Nesse caso, a inteligência humana atuou como o construtor e a inteligência artificial como a ferramenta. Para finalizar esse conteúdo, é importante abrir espaço para a reflexão. A IA tem o potencial de transformar profundamente a maneira como o conhecimento é produzido. Mas até que ponto devemos confiar nela para esse papel? Como garantir que a IA seja usada de forma ética, responsável e produtiva na geração de novos conhecimentos? O quanto devemos depender dela? E mais importante, como podemos garantir que ela complemente, ao invés de suprimir, o valor da criatividade e do pensamento humano? O desafio não é apenas tecnológico, mas filosófico e ético. E todos nós temos um papel a desempenhar ao determinar como a IA moldará o futuro da humanidade. Lembre-se, a minha proposta
é apresentar questões controversas de assuntos relevantes para estimular o pensamento crítico. Novamente, quero ratificar que não construí esse conteúdo para demonizar o uso da inteligência artificial, mas devemos sempre ter a mente lúcida para aprofundar nossas reflexões e não se satisfazer apenas com o que diz o senso comum. Obrigado por ficar comigo até aqui. Aproveite que está aqui e conheça o conteúdo que criei para esclarecer como funciona o nosso processo eleitoral e as urnas eletrônicas. Até a próxima!